Bem, e dando continuidade à cobertura que a TV Guarulhos e a Com Brasil fazem do FOPA 2019, o Fórum Paulista de Desenvolvimento, nós temos a alegria e a satisfação de conversar com o general Sérgio Szelbrasikovski. Eu peço até licença um pouquinho para o general para ler o sobrenome, porque é um sobrenome de altíssima complexidade, de origem polonesa, mas um general genuinamente brasileiro. General, o senhor que dirige o hospital de brigada do Exército, na realidade é o segundo maior do Brasil, o primeiro maior é do Rio de Janeiro e o segundo maior fica aqui no estado de São Paulo, na capital. Eu perguntaria, general, como é que o senhor enxerga um fórum como este, um fórum que visa o desenvolvimento regional e nacional? E qual seria, na sua opinião, o aporte, o apoio que o Exército Brasileiro também pode dar, a sua contribuição para o desenvolvimento do Brasil? Eu acho que é importantíssimo, né, um fórum como esse de desenvolvimento do país. As Forças Armadas e particularmente o Exército Brasileiro sempre foram muito focados no desenvolvimento nacional. Nós, como defensores da nação, defensores da pátria, enxergamos como o crescimento do país a coisa mais importante que pode haver para o nosso povo, ter uma vida digna, uma vida feliz, uma vida saudável. E desse ponto de vista, eu como general de brigada médico que sou, e que dirijo o segundo maior hospital do Exército Brasileiro, que é o Hospital Militar Diário de São Paulo, vejo que a contribuição que nós podemos dar e damos para a nossa população e incentivamos para que o crescimento continue acontecendo, é a atenção de saúde que nós fazemos com nossos 28 hospitais espalhados pelo território nacional, principalmente aqueles localizados na Amazônia, onde em muitos municípios daquele estado, o único hospital que existe é o nosso. E onde mais de 95% da população atendida é a população civil, população indígena. E a gente oferecendo saúde, proporcionando prevenção para as doenças, nós estamos também ajudando para que o nosso povo possa evoluir, possa estudar, possa se dedicar ao trabalho e possa fazer dessa uma grande nação. General, eu também gostaria de lhe perguntar a respeito do período que o Brasil viveu, conhecido internacionalmente como um milagre econômico, em que o Brasil crescia a média de mais de 10%, ou seja, 2 dígitos ao ano. E agora a gente vê que o mundo inteiro passa, em certa medida, em alguns momentos, por recessão ou por um crescimento mais baixo. O único país que cresce a 2 dígitos é a China. Mas eu lhe pergunto, general, se o senhor imagina que é um momento do Brasil retomar o seu crescimento no que diz respeito, por exemplo, à infraestrutura. Os militares cuidaram muito do Brasil da questão da infraestrutura, das usinas, das estradas, enfim, obras importantes para a nação. Depois de um tempo, o país não investiu mais tanto em infraestrutura e, para não ficar atrasado em relação ao mundo, deve em algum momento voltar a fazer esse tipo de investimento. Eu lhe pergunto se esse tipo de investimento o senhor acredita que deva acontecer e se eles também são impulsionadores, indutores do crescimento. Primeiro eu gostaria de dizer que o senhor se referiu muito bem em relação aos 20 anos do regime militar. O crescimento realmente foi em média de 12% ao ano do nosso produto interno bruto naquela ocasião. E nós enxergamos que sim, que é o momento de o país voltar a crescer. Muita gente diz que o nosso país é pobre, que é um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento. E isso é verdade quando a gente avalia o crescimento humano das pessoas. Agora, o nosso país não é pobre. O nosso país é o país mais rico do mundo. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer um curso de 1 ano e 3 meses nos Estados Unidos da América, que é o país mais rico do mundo. Em termos de natureza, não tem comparação com o nosso país. O nosso país tem tudo o que um país pode ter. Água em abundância, minerais os mais variados em abundância, 95% do nióbio do mundo está aqui. Então o nosso país, na verdade, é um país extremamente rico com um povo pobre. E nós temos que dar a virada nisso. Nós temos que investir novamente, começar a investir na infraestrutura, que nos últimos 30 anos foi sucateada, né? Para que o parque tecnológico nosso, né, nossas indústrias, nosso parque tecnológico possa voltar a crescer,
a nossa economia fique forte novamente e nós possamos vir a atingir o destino para o qual esse país nasceu, que é o de ser grande. General, gostaria de agradecer muito as suas palavras e fazer aqui menção a um empreendedor que recentemente eu vi um vídeo na internet, que é o proprietário daquelas lojas Avan, em que ele diz o seguinte: muitas vezes o entrave do Brasil fica na burocracia dos municípios, dos estados e da União, e que isso precisa ser rompido. E me parece que o governo federal tem feito um trabalho no sentido de desatar esses nós da burocracia. Nós estamos falando com todo o Brasil agora, através da Com Brasil. Inclusive, general, a gente diz o seguinte: tudo que é bom, com o Brasil fica melhor. E eu queria que o senhor falasse com o empreendedor que está nos acompanhando agora, qual é a sua mensagem para o empreendedor que nos acompanha em todo o Brasil, no sentido de incentivá-lo a realmente empreender. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: eu não sei se eu devo começar um negócio ou não, se eu devo empreender ou não, eu devo deixar meu dinheiro aplicado, porque muitas vezes o rentismo tem falado mais alto do que a economia real. E eu queria que o senhor falasse um pouco com quem está nos acompanhando e pensa em investir no Brasil. Realmente a gente tem que reconhecer que até o momento o Brasil é um dos países mais difíceis de se fazer investimento. Mas nós temos que acreditar que esse governo está eixado nessa visão de desburocratização e nessa visão de melhoria das infraestruturas do país e na melhoria da capacidade dos empresários ajudarem a desenvolver o país. Eu acho que isso é ponto fundamental para nós atingirmos, né, o patamar de grande nação, que é, como eu disse, é o destino do nosso país. Nós temos que acreditar nisso e investirmos na tecnologia e na economia do nosso país. Okay. General Sérgio Chełbrasikovski, muitíssimo obrigado pelas suas palavras aqui para a TV Guarulhos no FOPA 2019 e para a Com Brasil. Muito obrigado e na sequência eu convido você, telespectador, a ficar ligado na nossa programação. É a Com Brasil.